Ok, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico nesta hora. Nós vamos trabalhar hoje esse tema importante sobre o que é oração. Meu nome é João França, seja bem-vindo a esse estudo. A nossa introdução o nosso estudo de modo geral está baseado em Mateus capítulo 6, versos de 5 até o versículo 8, que diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumo de que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. A oração, segundo o nosso Catecismo Menor de Westminster, na pergunta 98, define ela da seguinte forma: oração é um santo oferecimento de nossos desejos a Deus por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão de nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Isso é oração. Nesse contexto, nós podemos trabalhar os seguintes questionamentos, né? Primeiro, o que é oração, né? O que oração é? Veja, primeiro, a oração ela é obrigação e necessidade. As pessoas às vezes dizem que a oração é meramente um privilégio, e é privilégio. Oração ela é um meio de graça. Isso é importante ser pontuado, porque na tradição presbiteriana há uma visão tríplice sobre os meios de graça: a pregação da palavra, os sacramentos, batismo e ceia, e a oração é um meio de graça. Na tradição reformada continental, você vai ter lá como meio de graças apenas a palavra e os sacramentos. A oração não pertence a essa categoria. Há uma divergência entre os documentos de Westminster neste ponto e os documentos chamados das três formas de unidade também neste ponto, né? Entretanto, nós entendemos que a oração ela é um meio de graça. No versículo 5, nós somos informados que a oração ela é uma obrigação e necessidade na expressão que diz quando orardes. Quando orardes. Aqui nesse texto, o subjuntivo que é apresentado no verbo da palavra orardes, né? O verbo orardes aí, o subjuntivo presente, esse substantivo processo que é té, que desempenha a função de expressar uma ordem ou um comando, uma ordem de Cristo ou um comando do Cristo. Jesus está instruindo aos seus discípulos sobre como orar, e o uso do subjuntivo presente enfatiza a necessidade e importância de seguir as suas instruções. É necessário seguir a maneira como Cristo orienta que nos aproximemos de Deus. Não é qualquer oração que se aproxima, que você faz e que vai chegar até os céus, se ela não seguir as instruções adequadas do Cristo nesta passagem. Aqui Jesus está preparando e mostrando como se deve orar. Então os discípulos, eles primeiro terão essa instrução de como orar, e posteriormente nos versículos de 9 até o versículo 14, você vai ter lá Jesus instruindo, mostrando um modelo de oração a ser aplicado. A segunda verdade que nós aprendemos, olhando para os versículos 5 e 6, é que a oração é disponibilidade. Aqui diz assim: não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Veja, aqui nós vemos a expressão orar em pé nas sinagogas. Às vezes você olha para esta perspectiva assim: por que orar em pé nas sinagogas?
Lembremos que as sinagogas todo mundo ficava assentado. Nesse contexto aqui, você vai ter lá o orar em pé nas sinagogas. E mostra aqui a finalidade deste orar em pé. A disponibilidade para a prática de oração deve ser vista no abandono da hipocrisia, como acontece aqui desses hipócritas, no querer aparecer como alguém espiritual. Às vezes você quer aparecer como alguém espiritual quando ora, e eles queriam simplesmente mostrar, olha, veja como fulano é espiritual, veja como fulano é dedicado a Deus, olha a qualidade da oração dele, olha como ele ora, ou como ele ora, como ela ora. Então, esse é um ponto que é bem discutido dentro do processo da passagem que nós estamos analisando. Ah, a segunda parte deste texto vai dizer: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Mateus 6,6. Veja, quando nós olhamos esse contraste, porque ele diz tu, porém, ele faz um contraste. Quando você orar, entra no teu quarto e, fechada a porta, apresenta a tua oração. Aqui nós temos uma coisa diferente do que é dito no verso anterior. Nós vemos a disposição em oração, em não ser visto pelos homens. Eu não quero que as pessoas me vejam como uma pessoa espiritual. Eu preciso ser espiritual. Mas onde eu sou espiritual? No meu convívio secreto com Deus. Isso invalida que nós oremos em público? Isso invalida que nós pratiquemos a oração piedosa em público? Não. Mas isso tem a ver com a motivação do meu coração. O que motiva eu orar em público é o fundamental. E o que motiva a minha vida religiosa piedosa de Deus, porque na igreja todo mundo é santo, todo mundo se porta bem, mas eu quero ver dentro do lar, dentro de casa, a sós com Deus, em comunhão com o Senhor. Essa é a grande diferença que nós temos. A segunda verdade é ter um diálogo a sós com Deus. Quando você entra no seu quarto, segundo a passagem, é para você ter um diálogo com Deus. É você ser quem você é com Deus. Às vezes, na oração pública, você é quem você quer que aparenta ser a igreja. E isso precisa ser trabalhado em nosso coração. Nós precisamos ser quem nós somos, tanto a sós como publicamente. A terceira verdade é a disponibilidade de ter comunhão com o Senhor. Esse é um ponto interessante. Eu preciso ter comunhão com Deus nos momentos a sós com Ele. Então isso implica na minha devocional, na minha leitura bíblica, no meu exercício espiritual. Tudo isso envolve essa disponibilidade para a oração. Oração não é repetição, mas é objetividade. Veja o que diz o versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumo que pelo muito falar serão ouvidos. Veja, aqui o cristão precisa aprender algumas coisas. Que ser falador na oração, ser falador na oração, o que faz? A gente não pode ser. O cristão não precisa ser falador naquela oração que ele fala. Falador aqui significa não usar aquela verbosidade, usar aquelas vãs repetições, né? Mas alguém que, vãs repetições aqui significa não orar pela mesma coisa, não. Não é ser fútil, usar de maneira vã, palavras ao vento, palavras que não vêm do seu coração, palavras que não refletem a natureza da sua alma e a necessidade da sua hora. Então é exatamente isso. Nós precisamos ser objetivos em nossa oração. Objetivo naquilo que nós pedimos, objetivo naquilo que nós agradecemos, objetivo naquilo que nós estamos vivenciando e derramando a nossa alma. Veja, às vezes as pessoas dizem, eu sei orar. Não, nós não sabemos orar. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós não oramos como sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo nos assiste, nos socorre em oração, com os nossos gemidos inexprimíveis. Não há palavras, só há gemidos muitas vezes em nossas orações. E essas orações, elas são ouvidas pelo Senhor. Segunda verdade, o cristão não precisa de muitas palavras. Não são muitas palavras que nos garantem acesso ao trono da graça.
Não pense que você falar bonito, e é bom que se fale bonito, não é porque você fala bem e é bom que se fale bem, que te dá o direto acesso ao trono da graça. Mas é a obra mediadora de Cristo. É o papel da intercessão do Espírito Santo. Tudo isso nos dá acesso livre ao trono da graça. Então sejamos nós em oração. Gastemos nosso tempo em oração como nós gastamos o nosso tempo conversando com os amigos. E não precisamos imitar o mundo. É isso que ele disse. Nós não precisamos ser iguais aos gentios, usando as mesmas palavras, usando a mesma tônica, usando as mesmas. Não, nós não precisamos trazer nada do mundo para a nossa vida religiosa. Nós precisamos ser nós. Aliás, a Bíblia diz que nós devemos ser sal da terra e luz deste mundo. E não, nós não precisamos das trevas do mundo para tentar iluminar o que nós já temos como luz. Aprendamos isso. E o último texto, o último versículo, está no versículo 8. A oração não é imposição, mas é confiabilidade. Versículo 8 diz: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o nosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Orar não é querer mudar a vontade de Deus. E nós temos visto muito isso. Igrejas decretando, ordenando, determinando para mudar a vontade de Deus. Mas oração é submeter a Ele a nossa vontade. Senhor, a minha vontade é essa, o meu desejo é esse. Eu gostaria disso, mas porém, entretanto, eu quero que essa minha vontade aceite a tua vontade. Essa oração que o nosso mestre nos ensinou quando estava para ser crucificado ali no Getsemane. Quando ele chega ali no jardim, ele diz assim: Senhor, se possível, afasta-se de mim esse cálice. Minha vontade é não provar deste cálice de sofrimento, de dor, de morte, de cruz. Mas, porém, não faça assim minha vontade, mas a tua vontade. O nosso Mestre, o nosso Salvador, se submeteu à vontade do Pai. E quem somos nós para não nos submetermos à vontade do Pai, né? E segundo, é preciso confiar que Deus sabe o que está fazendo. Confie no que Deus está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Ok? Confiabilidade. Esse é um nome bonito para dizer confiança. Confiança é o centro da nossa oração. Nós esperamos a resposta de Deus, confiando que Ele fará o melhor para nós. Ok? Deus abençoe sua vida. Nós nos vemos na nossa próxima devocional, estudo bíblico da Palavra de Deus.